Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou realizar a correção dos exercícios da página 51 da apostila. Vamos lá? Exercício 7 da página 51 diz o seguinte: dos 30 candidatos ao preenchimento de 4 vagas em certa empresa, sabe-se que 18 são do sexo masculino. Então, uma informação eu já tenho aqui, tá? Eu tenho 30 candidatos, tá? Eu tenho 30 candidatos. E desses 30 candidatos, eu tenho 18 que são do sexo masculino. E ele continua: 13 dos candidatos são fumantes. Então, nesse momento, a gente tem que parar um pouquinho. Se 18 são do sexo masculino, automaticamente 12 são do sexo feminino. Tem que organizar essa informação. Aí ele traz mais uma coisa: 13 dos candidatos são fumantes. Então, nós agora temos que pensar em fumantes e não fumantes. Então, eu tenho 13 que são fumantes, ok? Se eu tenho 13 que são fumantes, automaticamente eu tenho 17 que não são fumantes, tá? E aí a gente continua. 7 são as mulheres que não fumam. Parei aqui. Antes de mais nada, vamos organizar todas essas informações em uma tabela, tá? Então, eu vou dividir aqui numa tabela. A primeira coluninha são os do sexo masculino e a segunda, os do sexo feminino. Vou colocar um F aqui de fumante, tá? E um não com tracinho, que são os não fumantes, tá? Vamos lá. Essa informação que eu vou destacar aqui de marca-texto é a mais importante. Ele diz assim, ó: 7 são as mulheres que não fumam. Então, aonde que eu vou colocar essa informação? Não fumam mulheres, sexo feminino. Eu tenho aqui 7. Com essa informação, eu serei capaz de completar a minha tabela. Por quê? Porque eu sei que no total, tá? Eu tenho 12 mulheres. Se 7 não são fumantes, automaticamente eu tenho 5 que são fumantes, tá? E outra coisa, né? Eu sei que não fumantes no total são 17, tá? Essa informação aqui, ó, que eu tô destacando na cor azul. Não fumantes são 17. Se eu tenho 7 mulheres que não são fumantes, automaticamente eu tenho 10 homens que não são fumantes. E pra gente finalizar, eu sei a quantidade de homens. Eu sei que no total eu tenho 18 pessoas do sexo masculino. Se 10 não fumam, automaticamente 8 fumam. Depois de organizada essa tabela, eu vou para a pergunta. A pergunta é: de quantos modos podem ser selecionados 2 homens e 2 mulheres entre os não fumantes? Então, não é entre todo mundo, é entre esses daqui, que são os não fumantes, ok? Então, vamos lá. No total, eu tenho 10 homens e eu vou escolher 2. A ordem dos candidatos não importa, tá? Então, esse exercício não importa, é uma combinação. De 10 homens, eu irei escolher 2. E de 7 mulheres, eu irei escolher 2, tá? Fazendo essa continha, vou fazer cada uma delas separado. Então, combinação de 10, pegando de 2 em 2, é 10 fatorial sobre 2 fatorial sobre 8 fatorial. O 10 chega no 8, então 10 vezes 9 vezes 8 fatorial sobre 2 fatorial é 2 vezes 1, 8 fatorial. O 8 cancela com 8, né? E o 2 você pode cancelar com 10, aqui vai ficar 5. 5 vezes 9, 45, ok? Agora eu vou fazer a próxima. Outra é 7, pegando de 2 em 2. Fica 7 fatorial sobre 2 fatorial sobre 5 fatorial. O 7 chega no 5. Então, 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre o 2 fatorial é 2 vezes 1 e o 5 fatorial tá aqui. Cancelo o 5 com 5,
O 6 dá para simplificar por 2, que dá 3. Então, eu venho lá, opa, vou ter 20, 3 vezes 7, 21, ok? Agora é só multiplicar. Então, pego 45, deixa eu achar um espacinho melhor aqui na minha lousa. Isso. Pega o 45 e multiplica por 21. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 5, 10, subiu 1. 2 vezes 4, 8, com mais 1, 9. 5, 4, 9. 945. A alternativa D de dado, ok? Vou zerar a minha lousa e a gente já volta com o exercício 8. Agora, nós vamos ao exercício 8. Lembrando que esse exercício está na página 51 da apostila, ok? Vamos lá, acompanhem comigo. Na versão da série Green de Safety Dance, é um grupo de atores de dança no hall de um shopping center, enquanto os demais apenas observam. Suponha que, para execução da cena, foi necessário escolher dentre 6 atores e 8 atrizes, um grupo formado por 5 atores e 5 atrizes. Quantos grupos diferentes de dançarinos podem ser escolhidos dessa forma? Aqui também a ordem não importa, vou pegar os dançarinos para dançar, a ordem que eles estão escolhidos não importa, tá? Então vamos lá. Se a gente pensar nos atores, tá? Eu tenho 6 atores, homens. Desses eu irei escolher 5, tá? Vezes as atrizes. Eu tenho 8 e dessas 8 eu irei escolher 5, tá? Só fazer cada uma das combinações. Então, vamos lá. Combinação de 6, pegando de 5 em 5, é 6 fatorial sobre 5 fatorial sobre 1 fatorial. O 6 chega no 5, então 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial. E 1 fatorial a gente já sabe que é 1. O 5 simplifica com 5, 6 dividido por 1 dá 6, tá? Então, a combinação de 6 pessoas pegando de 5 em 5 são 6. Agora, eu farei a próxima. A próxima é a combinação das 8 atrizes escolhendo 5. Então, eu tenho 8 fatorial sobre 5 fatorial sobre 3 fatorial. O 8 chega no 5. Então, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. O 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Vamos ver o que dá para simplificar. 5 fatorial com 5 fatorial. 3 vezes 2 é 6, então eu posso simplificar aqui com o 6 de cima. 7 vezes 8, 56. Agora é só multiplicar. 56 vezes 6, 6 vezes 6, 36, subiu 3. 6 vezes 5, 30, com mais 3, 33, 336, alternativa A, ok? Vou limpar minha tela de novo e vou puxar a 9 agora. Pronto? Voltei. Agora nós vamos ao exercício 9, lembrando que estamos na página 51 da apostila, ok? Olha só, em uma classe de 9 alunos, todos se dão bem, com exceção da Andrea, que vive brigando com o Manuel e o Alberto. Nessa classe será construída uma comissão de 5 alunos, com exigência que cada membro se relacione bem com todos os outros. Então, você não vai poder escolher o Manuel e o Alberto se a Andrea for escolhida. E a Andrea também não poderá ser escolhida caso o Manuel e o Alberto sejam escolhidos, ok? Quantas comissões podem ser formadas? Então, a gente tem 2 condições aqui, tá? Eu vou organizar essas ideias. Eu tenho 9 alunos, tá? Desses 9 alunos, tem a Andrea, tem o Manuel, vou pôr Andrea, vou pôr o né? E o Alberto, a L, tá? E eu tenho mais outros 6 alunos, que eu nem sei o nome deles, tá? Essa é a minha condição. Quando a Andrea é escolhida, tá? Então, eu já escolhi a Andrea. Então, o Manuel e o Alberto não podem participar, tá? A comissão tem 5 pessoas. A Andrea já entrou. Então, eu vou colocar aqui a condição que a Andrea foi escolhida. Então,
Opa, esqueci o R. Andréia, tá? Então, a Andréia foi escolhida. Andréia foi escolhida, certo? Então, se eram 5, a Andréia já foi escolhida, sobraram 4 para fazer a comissão. Desses 4, quantas opções eu tenho? Lembrem-se, são 9 alunos, tá? São 9 alunos. A Andréia já foi escolhida, então eu tiro a Andréia. Se eu tiro a Andréia, sobra um total de 8, tá? Só que o Manuel e o Alberto não pode, então sobram 6, tá? Então vamos organizar aqui a nossa combinação. São 6 pessoas que estão disponíveis para escolher 4, tá? A Andréia foi escolhida, a comissão era de 5, tirei a Andréia, sobraram 4 vagas. Tirei o Manuel e o Alberto, sobraram 6 alunos. Então, 6 eu vou escolher 4. Vamos fazer aqui 6 fatorial sobre 4 fatorial sobre 2 fatorial. O 6 chega no 4, 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial, o 2 vezes 1. O que dá para simplificar? 4 fatorial com 4 fatorial e o 6 com 2 dá 3, tá? 3 vezes 5, 15. Então, eu tenho 15 comissões que a Andréia está participando e o Manuel e o Alberto não tá? Agora, nós vamos mudar a condição. O que nós vamos mudar? Nós vamos tirar a Andréia. A Andréia não vai participar. Lembra, tirando a Andréia, sobram 8 alunos lá na turma. Desses 8, eu tenho que escolher 5. Então, eu tenho 8 alunos e eu tenho que formar uma comissão com 5 alunos, tá? Como é que faz essa comissão aqui, essa combinação? 8 fatorial sobre 5 fatorial sobre 3 fatorial. O 8 chega no 5. Então, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial. 3 é 3 vezes 2 vezes 1. Simplifica o 5 com o 5. 3 vezes 2, 6. Então, aqui eu tenho o total de 56 comissões, porque 7 vezes 8 é 56, tá? Para descobrir quantas comissões podem ser formadas no total, esse não multiplica, esse soma. São as 15 comissões que a Andréia está participando e as 56 que ela não está participando. Somando aqui 6 com 5 dá 11, subiu 1. Aqui dá o total de 7. Então, a alternativa A, 71 comissões no total. E não haverá nenhuma briga, ok? Último exercício. Olá, voltei agora com o exercício 10. Lembrando que esse exercício encontra-se na página 51 da apostila. Esse exercício é bem trabalhoso e é sempre preciso perguntar: a ordem importa ou não importa, ok? Então vamos lá. 12 equipes participarão de um torneio internacional de vôlei. Os participantes foram divididos em 2 grupos de 6 equipes cada. Então, são 12 equipes e nós vamos dividi-la em 2 grupos, tá? Então, essa primeira informação já vou colocar aqui. No grupo A, por exemplo, eu tenho 6 equipes, tá? E no grupo B, eu tenho as outras 6 equipes, ok? E aí ele fala: a fase classificatória deste torneio prevê a realização de 2 turnos. Vamos lá. No primeiro turno, cada equipe jogará contra os adversários do seu próprio grupo, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho 6 equipes. Posso chamar de equipe 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A equipe 1 joga com o 5. Joga com o 2, joga com o 6, joga com o 4, joga com 3 e assim sucessivamente, tá? Então, cada equipe, vamos ler de novo, ó, cada equipe jogará contra os adversários do seu próprio grupo. Já no segundo, as equipes enfrentarão os times do outro grupo ao término da fase classificatória.
os 2 primeiros colocados de cada grupo avançarão para a fase final, que será disputada em um turno único, num só grupo, com cada classificado jogando contra todos os outros times. O time que obtiver a primeira colocação na fase final será declarado campeão do torneio. De acordo com este regulamento, o total de jogos realizados durante o torneio é igual a... Então, gente, nós vamos bem devagar, tá? Pra gente conseguir organizar todas essas ideias, tá? Vamos no primeiro turno. No primeiro turno, cada equipe jogará contra os adversários do seu próprio grupo, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 6 equipes que estão jogando de 2 em 2, tá? Fazendo essa combinação aqui, é 6 fatorial sobre 2 fatorial sobre 4 fatorial. O 6 chega no 4, então é 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 2 vezes 1 vezes o 4 fatorial. Simplificando, e o 6 dividindo por 2 aqui, que dá 3, né? Então, eu tenho aqui só na equipe A, eu tenho o total de 3 vezes 5, eu tenho o total de 15 jogos, tá? Porém, tudo que vai acontecer na equipe A vai acontecer na equipe B. Então, somando aqui, dá 15 mais 15, dá 30 jogos. Então, já vou anotar essa informação. Quando acabar o primeiro turno, eu tenho um total de 30 jogos, tá? Agora, vamos para o segundo turno. Vou trocar a minha caneta marca-texto aqui. No segundo turno, as equipes enfrentarão os times do outro grupo, tá? Então, aí muda a nossa conta, tá? Por quê? Quando eu tenho aqui a primeira equipe e a segunda equipe, tá? Eu tenho 6 opções aqui, jogando contra 6 opções aqui. Então, vamos supor que a equipe 12, que eu tô chamando 1, 2, 3, 4, 5, 6, ela tem quantas opções para jogar? Ela tem a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o meu segundo turno vai ter um total de 36 jogos, porque 6 vezes 6 são 36, tá? Então, vou anotar aqui, ó, segundo turno. Eu tenho total de 36 jogos, tá? E aí, a gente termina com a seguinte informação. Vou trocar de novo a minha caneta aqui, marca-texto, tá? Ao término da fase da classificação, nós já tivemos nesse momento 66 jogos. Os 2 primeiros classificados de cada grupo avançarão para a fase final, que será disputada em um único turno, num só grupo, com cada classificado jogando contra todos os outros times. Então, você tem o primeiro e o segundo, os 2 primeiros de cada grupo, eles disputando com todas as outras equipes, com todas as outras, tá? Então, você tem 2 da A e 2 da B, que vai disputar com todas as outras, tá? Então, o que você tem nesse momento? Você tem 4 equipes, tá? Que vão disputar entre si. Quantos jogos será que elas vão fazer, essas 4 equipes? 4, e para cada vez eu preciso de 2 equipes para jogar. Então, eu tenho 4 fatorial sobre 2 fatorial sobre 2 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2. 2 fica e o outro 2 eu abro. Simplifico aqui e simplifico aqui. 2 vezes 3 dá um total de 6 jogos nessa última fase. Somando 30 com 36 dá 66 e mais esses 6 jogos aqui da última fase dá um total de 72, tá? Volto de novo aqui no finalzinho que pode ter ficado alguma dúvida, tá? No final, ele classifica os 2 primeiros colocados de cada equipe, que jogam entre si. Então, eu tenho 2 aqui da equipe A e 2 da equipe B.
É por isso que dá o total aí na final de 4 equipes. E jogam sempre de 2 em 2, ok? Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!